Eu quero convidar você agora para pegar a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado. É a Bíblia que fala, é a Bíblia que revela, é a Bíblia que direciona a sua vida, minha vida, para os últimos dias. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Querido e bom Deus, é difícil, Senhor, para nós, mesmo neste mundo, para esta circunstância, descrever quão felizes estamos por estar na tua casa, no teu santuário, para adorar ao Senhor. Não imaginávamos que daríamos tão grande valor à adoração. Não imaginávamos qual era a dimensão da importância de estar na tua casa para adorar ao nosso bom Deus. Que o Espírito Santo venha sobre nós agora, Senhor, pois o nosso coração está sensível, o nosso coração está aberto, o nosso coração está desejoso, o nosso coração quer, nesta manhã, uma experiência única, pós-isolamento, mas agora parcial, presença no templo. Aproveita, Senhor, esse é o momento. O mundo está de olhos arregalados, a tua igreja está mais pensativa, refletindo mais, estudando mais. Nós, os teus filhos, conseguimos vislumbrar a redenção mais perto agora do que nunca. Então este é o teu momento para a tua igreja, os que estão aqui presentes e aqueles que estão agora pela internet, visualizando, assistindo participando desta adoração. Alcança, Senhor, os corações, manifesta a tua glória nesta manhã. Este é um marco para a nossa vida. 2020 fica registrado, ó bom Deus, como o ano em que nós percebemos o fim mais próximo. Toma-nos nas tuas mãos, nós te amamos, Senhor. Como este hino que cantamos: eu te amo, ó Deus, o meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. Pega a Bíblia, por favor, agora. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos nos deleitar nesse banquete especial. Deus tem uma mensagem. Orei muito, amados. Você que nos assiste aí pela internet, com certeza vai levar esta mensagem da palavra de Deus para outros. Nós precisamos orar a Deus para que Ele confirme para nós o que devemos falar e o que precisamos ouvir. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7. João, ele agora em visões, ele agora recebendo orientações e revelações a respeito do fim, João escreve em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7, esta mensagem especial: eis que vem até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esta é uma afirmação do Senhor Jesus a João agora, para que ele levasse às igrejas.
E nesta manhã eu convido você a receber esta mensagem no coração, no santuário da alma, para que nós possamos sair daqui ao ouvir a palavra de Deus nesta manhã com uma certeza: eis que muito em breve Jesus virá a este mundo. Para que e por que virá Jesus? Porque este mundo acabará. Uma pergunta para refletirmos durante esta mensagem: como saber se realmente é o fim e está às portas o encerramento da história da humanidade no planeta Terra? Vamos ver aqui pelo menos 4 motivos para nortear a nossa visão a respeito do fim. Eu convido você para abrir a Bíblia em Romanos 6:23. Eu cito esse texto com você de cor, porque esse texto ele declara para nós a razão da morte, a razão do mundo estar como está já há centenas de anos. Porque o salário do pecado é a morte. Seria necessário morrer alguém por causa do pecado. E nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Lá em Gênesis 3, o verso 15, nós lemos que Deus colocou para o homem a promessa da esperança do retorno ao jardim do Éden. E isso aconteceria especialmente após a confirmação de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E isso se concretizou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, o primeiro motivo por que o mundo vai acabar é porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Segundo motivo, eu convido você para João 11:25. Quando Lázaro havia morrido, Jesus agora se levanta e ele declara para o universo, ele declara para aquela sociedade, ele declara para o mundo, para que essa mensagem pudesse prosseguir, que eu sou a ressurreição e a vida. Mediante a morte de Jesus, e Jesus ganhando para nós a vitória sobre o pecado, justificando-nos, Jesus agora então ressuscita no terceiro dia, e ele garante a ressurreição para aqueles que nele crescem. Terceiro motivo, porque Jesus é o nosso intercessor. E isso eu leio em Hebreus 9, verso 24. Vamos abrir o texto. Hebreus 9, 24. Nós sabemos muito bem que Jesus, assim que ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Após os 40 dias que ele passou aqui na terra, ele agora inicia o ministério da intercessão. Ele é um ministro no santuário feito por Deus. Hebreus capítulo 9 e o versículo 24. Jesus agora, ele é o ministro, capítulo 9 e o verso 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus compareceu à cruz, por isso a ressurreição estava garantida para Jesus. Por ele ter comparecido à cruz, por ele ter ressuscitado, ele pôde comparecer perante o Pai para ser o nosso intercessor. Terceiro motivo: intercessor é um advogado, é aquele que defende aquele que pode ser defendido. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos convence do pecado. Quando nós pecamos e somos convencidos, o Espírito Santo coloca no nosso coração o desejo de arrependimento para não pecar mais. O Espírito Santo então agora nos convence que nós dependemos de Cristo no santuário celestial para interceder por nós, para que nós pudéssemos receber a confirmação do perdão dos nossos pecados. Quarto, porque ele é juiz, porque ele julga. E está em 2 Coríntios 5, verso 10, lá diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de quem? De Cristo. Hoje Jesus é o advogado, mas também é o juiz. Que maravilha para você e para mim sabermos que o nosso amigo, que o nosso Salvador é o nosso defensor, e é Ele que vai julgar a nossa causa. Amém? Estar em paz com Deus é pela certeza de que estamos em dia com Deus.
com um coração arrependido, com um coração desejoso de não pecar mais, com um coração carente da justiça, dos méritos de Cristo para ser o nosso intercessor. Bom, tudo isso leva agora o coração a experimentar 3 maravilhosas experiências na vida, que se chama justificação, santificação e glorificação. Tudo isso para que o pecador pudesse ser justificado, o preço pelo seu pecado pudesse ser pago. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Seria necessária a morte de Cristo, derramamento do seu sangue, a sua vida entregue para que nós pudéssemos receber vida. Romanos 5 e o verso 9 diz para nós que somos justificados pelo seu sangue. Segundo, quando nós somos justificados, há um impacto no coração. Quando nós somos justificados, nós entregamos o coração e o Espírito Santo começa uma obra que se chama a obra de santificação. Amados, quando Adão pecou e Eva, eles foram despidos da imagem do caráter de Deus. Eles perderam a glória de Deus. Adão e Eva, eles perderam o caráter divino. Agora então, o Espírito Santo faz uma obra desde o início no coração humano, mas especialmente porque Cristo agora está no santuário celestial intercedendo por nós. O Espírito Santo opera imediatamente no coração a restauração da imagem de Deus. Já observou? O que confessa e deixa, alcança o quê? O que confessa sinceramente porque se arrependeu, ele recebe a paz no coração. Todas as vezes que você e eu pecamos, se nós nos arrependemos, Cristo faz uma obra lá no céu, intercedendo por nós, e autoriza o Espírito Santo aqui na terra, dar paz para o nosso coração, tirar o gosto por este mundo e pelo pecado. Terceiro, meus amados, isso está em Tito 3,5. O Espírito Santo opera o lavar regenerador. Terceiro, eu convido você para ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 10 até o versículo 12, porque justificação nós experimentamos na cruz e ela está ligada à santificação diariamente, mas a glorificação, ela só vai acontecer quando nós contemplarmos a manifestação. João diz: e ainda não somos o que havemos de ser. Nós seremos restaurados por completo e seremos novamente semelhantes a Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos abrir a palavra de Deus no 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. O texto bíblico diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos separados e ser admirado em todos os que creram naquele dia, o dia da volta de Jesus. Verso 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de vossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de boa obra, de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja o que? Glorificado em nós. Amém? Esta será a manifestação aguardada pelo universo. Esta é a manifestação aguardada por você e por mim. O momento em, queridos, que vamos abandonar e sair por completo e definitivamente deste mundo de pecado, e nós vamos para a glória. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, agora eu quero convidar você a uma viagem ao longo da Bíblia, para nós vermos se a razão verdadeira para o mundo acabar e se os sinais que aconteceram comprovavam que o fim viria e que realmente se cumpriu essa profecia apresentada no passado. Primeiro, eu convido você para Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 23. Ali estava Adão e Eva, aquele casal feliz,
Eles viviam no jardim, no paraíso de eterna felicidade. Mas agora, porque eles pecaram, eles não podiam ficar mais na glória. Eles não podiam mais permanecer no jardim do Éden. E a Bíblia diz para nós que eles foram expulsos do jardim do Éden. Capítulo 3 e o versículo 23 diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Meus amados, não mais no jardim, mas agora, capítulo 3 e o versículo 17, na terra da maldição, na terra do pecado. A Bíblia diz no final do verso: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, por causa do teu pecado. Vamos lá, queridos, você que está me assistindo, você que está assistindo a palavra de Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo, porque o mundo está do jeito que está? Por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada, a terra foi afetada por causa do pecado. Uma terra amaldiçoada, um mundo de pecado. Mas agora Deus chega para Adão e diz: mesmo você vivendo neste mundo miserável de pecado, Adão passou cerca de 1000 anos contemplando os resultados, as consequências. Já na época de Adão, ele via quão mal é o pecado e o inimigo de Deus que enganou e que continua enganando. Mas Deus prometeu que ele retornaria ao jardim do Éden um dia. Adão morreu e Adão não concretizou a sua experiência fisicamente de entrar na glória novamente no jardim do Éden. A pergunta para nós é: como o mundo vem vindo do jeito que vem, já é hora de sairmos deste mundo, sim ou não? Já passou da hora de continuarmos neste mundo ou não? Se nós não somos daqui, se o nosso lugar é no Éden, se a nossa casa está edificada no paraíso, na terra da promessa, convido você para Gênesis 50, o versículo 24. Até agora nós só estamos vendo as razões por que o mundo precisa acabar. Até agora nós só estamos vendo de forma racional porque o mundo vai acabar. Gênesis 50, verso 24. Estava agora os últimos dias de vida de José, e José chega agora então para os seus irmãos, para os seus descendentes, para a sua família, e José apresenta para eles uma certeza. Capítulo 50, verso 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, estou para morrer, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que ele jurou dar a Abraão. Eles estavam no Egito, e José garante para eles que aquela terra não era a terra que eles deveriam permanecer. Passa-se muitos anos. Amados irmãos, o povo de Israel agora chega ao grande momento em que eles devem sair do Egito. Para ir para onde? Para Canaã, para a terra da promessa. Só que jamais entrará na terra da promessa aquele que não tirar o Egito de si, do seu coração. Porque muitos morreram pelo deserto da vida e não entraram na Canaã terrestre, porque o Egito não saiu deles. Eu faço um apelo para você e para mim nesta manhã: tira o Egito da sua vida, tira o Egito do seu coração, pastor, e você vai estar entrando pela fé na Canaã celestial. Quão maravilhoso é para nós sentarmos com alguém e este conversar e falar
sobre as alegrias da glória eterna, ainda neste mundo. Amados irmãos, agora eu convido você para Gênesis, o capítulo 19, versículo 16. Olhem bem, não se esqueça, José garantiu para eles que Deus os tiraria da terra do Egito para levar para a terra de Canaã. Gênesis capítulo 19. Eu sei que nós estamos acompanhando aqui através de vários textos, mas é assim a Bíblia. É assim que o Espírito Santo consegue fazer uma obra de realmente esclarecimento, de consolidação da mensagem de Deus no nosso coração. Gênesis capítulo 19 e o versículo 16 diz assim: como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha que coisa interessante. Ló e a sua família, eles estavam tão enraizados em Sodoma, que foi necessário Deus arrancá-los de lá. Olha que bênção, Deus quer nos arrancar deste mundo, amém? Que nós possamos desejar isso. Eles foram arrancados, mas ainda às portas de Sodoma, bem próximo, a mulher de Ló estava tão cheia de Sodoma, que ela olhou já com saudade de Sodoma e ficou para trás. Bom, agora nós vamos para uma segunda parte desta mensagem, que eu vou perguntar para você se é possível nós contemplarmos o fim do mundo no Antigo Testamento, o fim do mundo no Novo Testamento e o fim do mundo no início do tempo do fim, ou no tempo do fim. Convido você para abrir novamente a palavra de Deus no livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós encontramos no capítulo 6, quando Deus agora chega, Moisés, ao escrever Gênesis, ele faz uma declaração a respeito de Deus e da sua visão para o planeta Terra. Nós não iniciamos essa etapa aqui vendo que a terra foi amaldiçoada, nós não contemplamos aqui que a terra vai de mal a pior. No capítulo 6 de Gênesis e o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e era continuamente mal todo o desígnio do coração. No versículo 7 diz: farei desaparecer da face da terra o homem. Deus ia acabar com o planeta Terra. Agora eu lhe pergunto, seria justo, seria correto Deus chegar e afirmar que vai destruir o mundo se Ele não apresentasse motivos para tal e não desse sinais de que realmente Ele ia acabar com o mundo? Eu convido você para ver Noé, durante 120 anos, uma mensagem estranha. Olha que coisa, começa por aí. 120 anos, uma mensagem única. Jamais alguém naquela geração havia se levantado para dizer que o mundo ia acabar. Segundo, uma arca, um prédio estranho. Ninguém havia ainda contemplado uma arca, um lugar para acomodar bichos, e animais e pessoas para serem protegidas. Olha que coisa estranha. Terceiro, animais agindo de forma estranha. Os animais e as aves entrando de 2 em 2. Olha que coisa interessante. A sincronia não era para que o mundo pudesse ver que algo estranho estava acontecendo e estava para acontecer. Amados irmãos, a minha pergunta nesta manhã para nós: por que não enxergaram e não perceberam as coisas estranhas que estavam acontecendo? Sabe onde eu quero chegar na mensagem de hoje? Eu não, a palavra de Deus. Se estamos enxergando as coisas estranhas que estão acontecendo hoje.
Vamos lá? Eles não perceberam porque a mente estava obscurecida e não consegue. Aquele que está tapado, aquele que foi cegado pelo Deus deste século, ele não consegue enxergar. Segundo, eu convido você para Sodoma. Sodoma, Gênesis no capítulo 13 e o versículo 12, apresenta para nós que Ló, que vivia no campo, Deus havia orientado as famílias para viverem mais isolados, lá no campo, numa vida mais tranquila, mais próxima da natureza. A família estaria mais próxima de Deus, e Ló resolveu então dar passos em direção à cidade de Sodoma. Capítulo 13, verso 12 diz: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Qual era o problema com Sodoma? Qual era o problema com Sodoma? Qual era o problema com Sodoma? O pecado. Esse era o único problema. O pecado estava ali. O pecado estava entronizado na alma. O santuário da alma das pessoas, das famílias, daquela sociedade, recebeu a presença do pecado e então permitiu que o pecado reinasse no coração. Ló sabia disso. E amados irmãos, capítulo 19 de Gênesis, o versículo 1 até o versículo 4, diz assim: ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Quando Ló viu, levantou-se e foi ao encontro deles. O versículo 2 diz que eles: vinde para a casa do vosso servo. E eles disseram: não, passaremos a noite aqui. No final do verso 2. No verso 3 diz: instou-lhes muito, porque Ló apelou muito para aqueles 2 homens que eram anjos para ir para sua casa, porque Ló estava vendo sinais de uma cidade corrupta, má, violenta, apegada ao prazer e à imoralidade. Olha o que aconteceu. Entraram, não demorou muito, eles foram na casa de Ló para fazer o quê? Para abusar daqueles homens. Queridos irmãos, primeiro fim do mundo, nós vimos o dilúvio no Antigo Testamento. Deus destruiu ou não destruiu? A minha pergunta para nós nesta manhã: houve sinais ou não houve sinais para que o mundo se apercebesse de que o fim viria? Houve. Sodoma, segundo o fim do mundo, para a cidade de Sodoma, Gomorra e as cidades próximas. Os sinais eram de que aquela cidade estava mais perversa, mais idólatra, mais má do que as outras cidades que não foram destruídas. Chegou o limite, a gota da ira de Deus. E então o que aconteceu? Choveu fogo do céu e destruiu Sodoma, segundo o fim do mundo, para a cidade de Sodoma e Gomorra e outras no Antigo Testamento. Agora eu convido você para o Novo Testamento. A palavra de Deus apresenta para nós, não dá para a gente falar nesse momento, mas se você ler Mateus capítulo 24, você vai ver que Jesus apresentou a profecia para os últimos dias, semelhante ao que aconteceu com Noé e os seus dias, e o que aconteceu com Ló e os seus dias, ok? Está lá em São Mateus capítulo 24, 37 e 39, verso 44, nós encontramos esta afirmação de Jesus para os últimos dias. Agora, São Mateus capítulo 23 e o versículo 37, o fim do mundo no Novo Testamento. São Mateus capítulo 23 e o versículo 37. Jesus, agora, capítulo 23 e o versículo 37 de São Mateus. Ele estava diante de Jerusalém, a cidade querida, a cidade amada, a cidade santa, separada de Deus nessa terra. E Jesus declara: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes.
É uma pena. Eu queria muito convidar você nesta manhã, quando tiver um tempinho depois desta mensagem, observar que sinais Jesus apresentou para afirmar que Jerusalém teria o fim do mundo para aquela cidade. Jesus veio e curou, Jesus veio e amou, Jesus veio e abraçou pecadores, pobres, Jesus veio e foi humilhado. Os profetas vieram antes de Jesus, os discípulos permaneceram depois de Jesus, pregaram intensamente a mensagem, estavam tão cegos que não viram que ele poderia ter razão. Gamaliel disse o seguinte ali no concílio, falando a respeito de Paulo: a mensagem que ele prega, se ela é de Deus, ela vai crescer. Se ela não for de Deus, isso logo vai acabar. Eles não conseguiram ver. Infelizmente, queridos, admiraram Jesus muitos, viram muitos milagres, amados. Os discípulos foram perseguidos. Estevão foi o primeiro mártir. Mas chega o ano 70. E no ano 70, capítulo 21 de São Lucas, e o versículo 20, Jesus agora diz para eles qual seria o sinal mais forte do fim do mundo para Jerusalém. São Lucas capítulo 21 e o versículo 20, nós lemos assim: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ó querido irmão e querida irmã, amigo e amiga, Jesus disse e se cumpriu. Durante 7 anos, o mensageiro de Deus subia e descia Jerusalém, chorando e lamentando, clamando e implorando para que eles se arrependessem e saíssem da cidade. Os cristãos que lembraram da promessa de Jesus saíram. Não morreu a declaração de que nenhum cristão que acreditou e viu o sinal e se apegou ao sinal e não deixou para o outro dia, não deixou para o outro ano, não deixou para o futuro, ele foi salvo. Só um cristão morreu, este que pregou 7 anos. A sua missão era pregar 7 anos. Havia sinais de que Jerusalém seria destruída? Sim, havia sinais. A corrupção, a maldade, especialmente no seio cristão judaico, religioso judaico, estava só de mal a pior. Leia uma história. A sociedade na época de Jesus não era muito diferente da sociedade dos nossos dias. Leia a história. Por isso precisamos gastar tempo investigando. Mas então Jerusalém agora, o cerco, eles se retiram e eles ficam tranquilos. Não vamos morrer. Essa terrível desgraça que eram o cerco acabou. Vivemos paz e prosperidade, vivemos tranquilidade, acabou as doenças, acabou os problemas financeiros, nós estamos tranquilos. Jerusalém não será destruído. Repentinamente volta o cerco e eles morrem da forma mais cruel. Primeiro, comendo uns aos outros por falta de alimento. Eram pais pegando os filhos, eram filhos pegando os pais, eram jovens pegando os idosos e cortando-os a pele até chegar no osso, para assar a carne e comer a carne humana para não morrer. Porventura são sinais de que o mundo está em pecado, afetado e amaldiçoado e desgraçado por causa do pecado. Eu convido você agora para o último ponto do fim do mundo, que é o tempo do fim. Apocalipse capítulo 14, verso 6.
A Bíblia registra para nós uma profecia única. A Bíblia registra para nós uma profecia muito especial. Querido amigo, você que nos assiste nesta manhã aqui a palavra de Deus e não conhece essa mensagem, porque não vamos ter tempo de esclarecer para você a profecia das 2.300 tardes de manhã, a profecia da história de um homem que cumpriu a sexta festa judaica, que era o toque da trombeta. Mas Apocalipse capítulo 14, verso 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho para anunciar, para pregar o evangelho eterno. E esse evangelho no verso 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Vamos lá rapidinho, queridos. No ano 1831, não muito tempo atrás, um homem chamado Guilherme Miller, ele recebeu no coração uma mensagem da palavra de Deus. Por mais que tenha se equivocado em parte desta mensagem, a mensagem era de que ele deveria pregar que o mundo ia acabar em 1844, cerca de 25 anos de quando ele começou a pregar, em 1831. Ele deveria pregar que a terra seria purificada e Deus ia estabelecer aqui, através da volta de Jesus, a eternidade, a terra da promessa, Jerusalém restaurada, a cidade santa. Amém? Como foi aquele momento para aquele povo? Ele tinha bons argumentos, ele abria a Bíblia de capa a capa e ele mostrava através da Bíblia os seus argumentos. Outra coisa interessante, nós encontramos que ele fez cálculos, e os seus cálculos eram cálculos racionais e cálculos lógicos. Então tinha tudo para o quê? Todo mundo acreditar que o fim ia e o fim ia acabar. Mas segure aí, amigo, irmão, porque no ano 1755, menos de 100 anos antes, cerca de 70 e poucos anos antes, havia acontecido um grande terremoto em Lisboa, e a Europa, em parte dela, foi abalada. O mundo começa a perguntar: o que está acontecendo? Pois nunca vimos tal coisa. Eu nunca vi animais entrar de dois em dois. Eu nunca vi as pessoas agredirem as outras para abusarem delas sexualmente. Eu nunca vi tanta corrupção, tanta maldade, tanta falta de amor. Agora então, meus queridos, eles nunca tinham visto um terremoto daquele. 1780, se passam agora 25 anos, o sol escurece e a lua se torna em sangue. Eu nunca vi um negócio desse. O que é que há 25 anos atrás eu estava vivo e o terremoto abalou uma parte da Europa. Agora o sol escurece e a luz se torna em sangue. O que é que está acontecendo com o mundo? As pessoas começam a perguntar. Mas Deus é maravilhoso. Você sabe que essa promessa, que essa profecia foi apresentada por Jesus, está em São Mateus 24. Jesus disse que o sol ia escurecer, a estrutura seria abalada da terra. 1833, 2 anos depois que o homem fazendeiro Guilherme Miller, na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, começou a pregar o fim do mundo, acontece a queda das estrelas, exatamente na região aonde ele pregava o fim do mundo. Imagina um negócio desse agora. Um homem doido, maluco como Noé, sai pregando que o mundo vai acabar. Agora com fogo, Noé com a água. E exatamente na região da Nova Inglaterra, são 5, 6 estados, Nova York para cima, New Hampshire, Maine, Massachusetts. Ele agora então, e o mundo contempla 2 anos depois, a queda das estrelas. O registro dos jornais e da história é que todos, sem uma viva alma, afirmou que o mundo ia acabar. Amados irmãos, sinais profetizados
em São Mateus 24, do verso 29 a 31, que nós não vamos ler, mas você pode ler em casa. Naquele momento, as coisas perderam sentido para aquela geração de Guilherme Miller. O mundo não tinha mais graça para eles. Olha que coisa interessante. Não tinha sentido se não tivessem ligados à volta de Jesus. Você poderia dizer hoje que alguma emissora de televisão, alguma emissora de rádio, algum jornal hoje, eles assentariam para projetar uma matéria falando a respeito do fim do mundo e que todos deveriam se preparar. Você acredita que algo aconteceria hoje? Não vai acontecer. Não vai. Para se preparar e ir para a palavra de Deus e obedecer à lei de Deus, porque Jesus virá, não vai. Vai acontecer de uma outra forma, que nós precisamos conhecer mais detalhes, porque o inimigo está trabalhando de forma diferenciada para enganar. Pois os jornais pregavam o que Guilherme Miller estava pregando. Por um tempo, queridos, antes de se cumprir ou de haver o primeiro grande desapontamento em 1843 e depois em 1844, os jornais e as emissoras de televisão daquela época que não existiam, eles pregavam a volta de Jesus. Os incrédulos passaram a crer. Quando você e eu cremos que nós vivemos dias que se aproximam da volta de Jesus, o emprego para eles não era o mais importante. A escola para eles, a faculdade não era mais importante. A vida intelectual, a vida acadêmica, a vida de status não era o mais importante. O entretenimento não era o mais importante. Os sonhos para esta vida não eram as coisas mais importantes. O mais importante era se prepararem para a volta de Jesus e pregar o fim do mundo. Amém? Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, porque eles conseguiram entender que fazer a vontade do Senhor deveria estar acima de tudo. Queridos irmãos, Jesus apresenta uma profecia para os últimos dias, que está em São Lucas 21:34. Acautelai-vos, cuidado, não sobrecarregue o vosso coração com a orgia, com a embriaguez e com as preocupações dessa vida. Mas como saber que o fim realmente está às portas para a nossa geração? Para o ano 2020, para o ano 2021, para o ano 2025, para o ano 2030, não podemos marcar datas, mas podemos afirmar que o fim está próximo. Amém. Eu vou estar encerrando dentro de 5 minutos, e eu quero convidar você agora a voltar o coração para os nossos dias, os dias em que nós vivemos. Jesus profetizou que assim como foram nos dias de Noé, assim como foram nos dias de Ló, também seria nos últimos dias. Há porventura sinais hoje que nos abrem o entendimento para a volta de Jesus, meus queridos? Eu convido você a pensar na economia agora. O apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias haveria uma grande distância. Quem tem muito vai ter cada vez, quem tem menos vai ter cada vez menos. E isto será um ponto para a reta final, para os próximos tempos, dias, meses ou anos que vivemos, nós contemplarmos algo diferenciado na economia mundial. Atente para isso, meu querido. Amados irmãos, a ambição e o materialismo aumenta cada vez mais. Segundo, a moral. Se Jesus disse que seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra, porventura hoje o mundo é imoral, porventura nós contemplamos hoje cada vez mais a sensualidade, cada vez mais o ser humano entregando o seu corpo para a perversão sexual, perversão deste mundo para uso do templo do Espírito Santo de Deus, como bem entender? Promiscuidade. Que tal falarmos sobre sinais da natureza? Como nunca nós contemplamos uma natureza sendo desprezada, sendo explorada da forma como não deveria. Cada vez mais nós contemplamos
a natureza desgovernada, chove quando não deve chover, faz sol quando não deve fazer, faz frio quando... Nós contemplamos o que? As praias, o mar. Queridos, o que falar mais a respeito do ecumenismo? Uma união em prol de salvar, assim eles dizem, não sou eu que estou dizendo, a Mãe Terra. Você sabe que o tom agora qual é? O tom agora é a exaltação da terra. O tom agora é nós nos unirmos para sermos salvadores, porque nós podemos salvar, Jesus não pode salvar. Esse é o tom agora. Ecumenismo, todos unidos em prol do bem da salvação do planeta Terra. O que falar da política? Cada vez mais corrupção, mudanças nas leis, na Constituição, já se cogita isso, algo que jamais se imaginava. Porventura, caminhamos para a possibilidade de mudar na Constituição a liberdade religiosa e ser implantado então o decreto dominical? Porventura, podemos caminhar para essa direção? Se acontecer uma epidemia, uma pandemia, os líderes, eles têm o que? A liberdade de fazer o que eles bem entendem com as leis, com as finanças. Quer saber mais? Com a vida das pessoas. Vocês sabiam disso? Se vocês procurarem na internet, nós vamos encontrar vídeos onde as propostas do passado, do início do tempo e do fim, através de Karl Marx e muitos outros, elas se cumprem para os nossos dias, aonde agora o Estado quer tomar o coração e a mente para dominar a vida das pessoas e das famílias. Está difícil fazer isso hoje? Você há de convir que nós vemos facilidade para dominar a vida das pessoas nos nossos dias? E por último, religião, distorção da Bíblia, rejeição à lei de Deus, unidos em um propósito de uma só linguagem religiosa. Isso se chama ecumenismo. No dia 31 de outubro de 2017, o mundo se uniu para lançar por terra toda a vida, todo o ministério e todo o esforço que fez Martinho Lutero para que pudesse apresentar o surgimento do protestantismo. Declaro para você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja do protesto. Nós vamos continuar protestando contra toda rejeição à palavra de Deus, especialmente a sua lei. E aqueles que seguirem nessa direção, eles irão passar momentos e dias difíceis. O ecumenismo é a união de todos para a formação de uma linha religiosa única, só, sem o fundamentalismo que é a Bíblia, com base nas tradições e na linha religiosa católico-apostólico-romana. Amados irmãos, vivemos o último período da era cristã, vivemos a reta final da história cristã. Aquela igreja, aquele movimento da igreja primitiva que começou nos últimos dias de Jesus, quando apresentou as suas mensagens, e os discípulos iniciaram esta igreja. Nós encontramos hoje a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não vai para o céu. A igreja de Laodiceia vai perecer. A igreja de Laodiceia, se não se arrepender, não terá o privilégio, porque ela vive o caos. Leia a história, mas eu falo do remanescente. O remanescente, sim, fiel. Este remanescente vive o autêntico cristianismo, não o cristianismo relaxado, não uma graça barata, não uma vida morna de mistura do pecado com a santidade, do mundo dos prazeres com as coisas de Deus. Amados irmãos, um dia Isaías diz: o povo se aproxima de mim, mas o seu coração está longe de mim. Rapidamente, eu convido você para entender o que Deus quer para o seu remanescente. Que o remanescente compre o quê? O ouro. Que o remanescente compre o quê?
o colírio. Que o remanescente compre o quê? As vestes. Apocalipse capítulo 12, 17 e Apocalipse 14, 12 apresenta as 3 características do remanescente fiel para os últimos dias. O remanescente fiel para os últimos dias, ele guarda a lei de Deus. A lei de Deus é o transcrito do caráter divino, é revelar o puro caráter de Cristo na nossa vida, e é só mediante a obra do Espírito Santo. O remanescente fiel de Deus para os últimos dias, ele aceita as mensagens de Deus através da mensageira Ellen White, e ele procura seguir as coordenadas de Deus para o seu viver diário. E terceiro, o remanescente fiel, ele tem o seu coração no lugar santíssimo, ele tem a fé em Jesus, e no seu ministério de intercessão e o ministério de investigação. Por isso, nesta manhã, a minha pergunta para nós é com base na Bíblia: houve sinais para o fim do mundo no dilúvio? Houve. Houve sinais para o fim do mundo em Sodoma? Houve. Houve sinais para a destruição de Jerusalém? Houve. Há sinais para a volta de Jesus? Não vou poder falar muito, mas eu queria te dizer que o coronavírus veio como um presente para que nós pudéssemos ver que as coisas podem mudar de um dia para o outro de uma forma diferenciada que jamais sonhamos ou imaginamos. Eu quero convidar você e eu, com base na palavra de Deus, que nós possamos nos apegar a Deus, a sua palavra, às coisas espirituais, porque o fim está às portas. Eu não vou dizer para você que falta um ano, tomara que faltasse um ano. Eu não vou dizer para você que falta 5 anos, ninguém tem o direito e não podemos, mas precisamos atentar para os sinais, porque o mundo vai acabar por causa do pecado, porque a terra foi amaldiçoada, e porque este lugar, do jeito que está, não é um lugar para você e para mim. Deus nos ama tanto que Ele quer nos lugar num lar de eterna felicidade, num lugar de paz, num lugar de espiritualidade. Como nós podemos afirmar que isso vai acontecer? Através dos sinais que estão acontecendo. Receba você nesta manhã, e eu também, o desejo de Deus para estarmos prontos para a volta de Jesus. Eu recebi uma notícia logo hoje cedo, que um parente de uma irmã do nosso distrito faleceu de coronavírus. Muitas pessoas estão com medo da vida, de morrer. Os que descansam no Senhor, descansam em paz. Os que vivem no Senhor, vivem em paz e segurança. Que você e eu, através da experiência do coronavírus, possamos ver que está na hora de estarmos mais perto de Deus e da eternidade. Amém? Quero te convidar nesse momento a ficar em pé, para nós orarmos a Deus, entregarmos o nosso coração. Em terra e céu já se veem os sinais, é um hino do inário. As coisas estão se cumprindo, e Jesus voltará muito em breve, para levar você e eu, deste mundo, para o nosso lugar, para o Éden restaurado. Querido e bom Deus, nesta manhã, quando o nosso coração está sensível, nós aceitamos o apelo do Espírito Santo para enxergarmos mais através do colírio, para vivermos mais revestidos pela glória do Senhor, a veste da justiça de Cristo, para termos uma fé preciosa, inabalável, diante de um mundo que está a perecer. Por favor, Senhor, intensifica no nosso coração um desejo grande de ir para o céu, e que neste momento possamos fazer uma entrega total, confiando a nossa vida ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando e possamos em breve estarmos todos na eternidade. Graças às mensagens do Espírito de Profecia, ele aceita as mensagens de Deus através da mensageira Ellen White, e ele procura seguir as coordenadas de Deus para o seu viver diário. E terceiro, o remanescente fiel, ele tem o seu coração no lugar santíssimo, ele tem a fé em Jesus, e no seu ministério de intercessão e o ministério de investigação. Por isso, nesta manhã,
A minha pergunta para nós é com base na Bíblia: houve sinais para o fim do mundo no dilúvio? Houve. Houve sinais para o fim do mundo em Sodoma? Houve. Houve sinais para a destruição de Jerusalém? Houve. Há sinais para a volta de Jesus? Não vou poder falar muito, mas eu queria te dizer que o coronavírus veio como um presente para que nós pudéssemos ver que as coisas podem mudar de um dia para o outro, de uma forma diferenciada, que jamais sonhamos ou imaginamos. Eu quero convidar você e eu, com base na palavra de Deus, que nós possamos nos apegar a Deus, a sua palavra, às coisas espirituais, porque o fim está às portas. Eu não vou dizer para você que falta um ano, tomara que faltasse um ano. Eu não vou dizer para você que falta 5 anos. Ninguém tem o direito e não podemos, mas precisamos atentar para os sinais, porque o mundo vai acabar por causa do pecado, porque a terra foi amaldiçoada, e porque este lugar, do jeito que está, não é um lugar para você e para mim. Deus nos ama tanto que Ele quer nos lugar, num lar de eterna felicidade, num lugar de paz, num lugar de espiritualidade. Como nós podemos afirmar que isso vai acontecer? Através dos sinais que estão acontecendo. Receba você nesta manhã, e eu também, o desejo de Deus para estarmos prontos para a volta de Jesus. Eu recebi uma notícia logo hoje cedo, que um parente de uma irmã do nosso distrito faleceu de coronavírus. Muitas pessoas estão com medo da vida, de morrer. Os que descansam no Senhor, descansam em paz. Os que vivem no Senhor, vivem em paz e segurança. Que você e eu, através da experiência do coronavírus, possamos ver que está na hora de estarmos mais perto de Deus e da eternidade. Amém? Quero te convidar nesse momento a ficar em pé, para nós orarmos a Deus, entregarmos o nosso coração. Em terra e céu já se veem os sinais, é um hino do Inário. As coisas estão se cumprindo, e Jesus voltará muito em breve, para levar você e eu, deste mundo, para o nosso lugar, para o Éden restaurado. Querido e bom Deus, nesta manhã, quando o nosso coração está sensível, nós aceitamos o apelo do Espírito Santo para enxergarmos mais através do colírio, para vivermos mais revestidos pela glória do Senhor, a veste da justiça de Cristo, para termos uma fé preciosa, inabalável, diante de um mundo que está a perecer. Por favor, Senhor, intensifica no nosso coração um desejo grande de ir para o céu, e que neste momento possamos fazer uma entrega total, confiando a nossa vida ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando, e possamos em breve estarmos todos na eternidade. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus.
Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um